Então, para falar um pouco sobre o lado dos hospitais, está com a gente aqui o presidente da Confederação Nacional da Saúde, o Breno Monteiro. Breno, muito bom dia, obrigado por atender aqui o convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Agostinho. Prazer falar com você e seus ouvintes sobre um problema muito grave que nós estamos vivendo e, graças a Deus, ganhamos um tempo para poder atuar nas soluções com a decisão do ministro Barroso. O Breno, não sei se você acompanhou o que disse o James do Corém aqui de São Paulo. Ele disse que essa discussão foi longa até que houvesse aprovação pelo Congresso, depois a sanção do presidente Bolsonaro, que se falou que os hospitais teriam dito de início que esse aumento de salário, do piso salarial dos enfermeiros, representaria um custo total de 40 bilhões. 40 bilhões. E que ficou provado, segundo disse o James agora aqui, que 16 bilhões é o valor necessário para cobrir esse aumento. Eu queria que você falasse um pouco do lado dos hospitais, qual é o cálculo que é feito, o Breno, por favor. Primeiro, eu preciso corrigir essa informação de que não é um processo de 20 anos. Esse é uma lei, um projeto de lei do Senado que começou em plena pandemia, portanto, no ano de 2020. E esse projeto tramitou sem que houvesse no Senado nenhuma audiência pública, sem que houvesse a oportunidade do pagador, seja os municípios, os estados ou as entidades filantrópicas ou privadas, pudessem trazer à tona várias das consequências. Breno, vamos tentar refazer a ligação para a gente ouvir direitinho o que você tem para dizer, que é muito importante. A gente vai retomar o contato aqui, refazer a ligação com o Breno Monteiro, que é o presidente da Confederação Nacional da Saúde, que fala em nome dos hospitais. E é importante, olha que ponto a gente chega, né? Porque não dá para a gente desconhecer também que é um peso a mais. O James, dos enfermeiros, do Conselho de Enfermagem, disse que em alguns casos o déficit nas Santas Casas, por exemplo, já é enorme e que seria só um pouco a mais, né? Você ia quebrar um pouco a mais os hospitais que já estão quebrados. Não é o que se espera, né? Não é o desejável que você prejudique ainda mais o orçamento de uma Santa Casa, de um hospital filantrópico. Mas também, de outro lado, não dá pra gente tentar aceitar. Eu fico pensando como se fosse um enfermeiro. Quer dizer, quebram tudo, não tem dinheiro para nada, estão endividados até o pescoço. Só na hora de aumentar o salário dos enfermeiros é que eles não querem aumentar mais esse rombo. Aí também não parece fazer muito sentido. Não parece fazer muito sentido mesmo. A gente chegou num ponto trágico, né? E fica muito claro. A gente vai ouvir o Breno, que vai trazer os argumentos do lado dos hospitais, enfim. Mas independente do que for dito, vamos chegar numa bola dividida que não é bom para ninguém, que não é boa para ninguém. Não é boa para ninguém. Para os enfermeiros é péssimo, para os hospitais é péssimo, porque fica um clima horrível, mesmo que não haja uma greve. É óbvio que o profissional vai para o trabalho com um sentimento muito ruim. E para o paciente, que é a ponta mais fraca, né, que é a parte mais frágil dessa história toda, a chance de termos uma qualidade de atendimento médico pior é grande, é bem grande mesmo, né? É bem grande mesmo. E aí é o caso de se pensar, né? Quanto se investe em emendas parlamentares, só para citar o exemplo que o James citou, essa emenda do relator, esse orçamento secreto, quanto se esvaiu, quanto de dinheiro de emenda do relator, de orçamento secreto já está previsto para o ano que vem, inclusive. O ano que vem, se esse ano está difícil, o ano que vem, meus amigos, independente do que acontecer nas eleições, teremos um ano dificílimo, com um monte de penduricalho sendo arrastado para o ano que vem. Como vai ficar o Auxílio Brasil? Vai ser em R$600? Aparentemente não. O orçamento previsto para o ano que vem, aprovado por esse governo, previsto para o ano que vem, não prevê, não estabelece, não garante. Muito pelo contrário, os R$600, né? Estabelece um valor um pouquinho maior de R$400. E como fica o voucher do caminhoneiro, do taxista, o Vale Gás? Tudo isso está para ser definido. Tudo isso está para ser definido. E aí nós temos mais esse peso
que talvez seja o mais justo de todos. Talvez seja o gasto adicional mais justo de todos. Só que a gente sabe que ele foi jogado para o Congresso votar num período pré-eleitoral. E aí não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, não tem nada. Um projeto desse ninguém é capaz de rejeitar. Primeiro porque ele é justo, mas tem que ter dinheiro para pagar, né? O justo. Eu sou capaz de reconhecer que o aumento dos enfermeiros é justo, mas o aumento de um monte de categorias também é justo. O aumento do salário mínimo também é muito justo. E vale dizer, para o ano que vem não teremos aumento real do salário mínimo. Vai ter só o reajuste da inflação. Ou seja, vamos continuar com o salário mínimo que não paga o mínimo indispensável para uma família, que é o conceito do salário mínimo. O salário mínimo, por definição, ele tem que garantir a manutenção de uma família. Ele mal paga, nem paga uma cesta básica. Você imagina o resto que compõe o orçamento, as despesas de uma família mediana aqui no Brasil. Então, é uma discussão toda torta, né? Toda torta, é cruel o que estão fazendo, é cruel o Congresso aprovar algo e o presidente sancionar algo que sabem que não há dinheiro suficiente para pagar, é cruel demais. E como disse o James, agora o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, vai lá conversar com o ministro Barroso para tentar desatar esse nó. Também quero dizer o seguinte aqui, também não sei se compete ao ministro do Supremo, ele, numa canetada, dizer que vai esperar 60 dias. Do Supremo e da Justiça, se espera que se julgue a legalidade ou a ilegalidade de uma medida. Acho que até o Supremo poderia ter se manifestado antes, quando da proposta de aumento, porque está sendo feito num período pré-eleitoral, tem interesse eleitoreiro. Nesse aspecto, o Supremo poderia ter se manifestado, mas não se manifestou. E agora se manifesta para ver a viabilidade econômica. Não sei se cabe ao Supremo, tenho dúvidas se cabe ao Supremo analisar a viabilidade econômica desse ou daquele gasto. Mas enfim, retomamos o contato com o presidente da Confederação Nacional da Saúde, o Breno Monteiro. Breno, diga pra gente, você estava contestando alguns dados passados pelo James aqui antes, primeiro sobre o prazo, né, de discussão desse reajuste, é isso, né, Breno? Sim, exatamente, Agostinho. O prazo foi curto, não foi dada oportunidade, principalmente no Senado, para que a gente pudesse trazer exatamente o impacto, né? E isso foi aprovado por unanimidade no Senado, exatamente porque não se escutou o outro lado da ação. Então, foi para a Câmara, aprovaram um projeto. Primeiro, esse projeto que agora está sobre júdice. Aí, quando foi aprovado, perceberam que este projeto tinha dezenas de inconstitucionalidades, aí pararam o processo, sentaram em cima, até que viesse a aprovação de uma PEC para tentar trazer alguma constitucionalidade. E nós continuamos, mesmo com essa PEC, a contestar, a trazer apontar várias inconstitucionalidades, vício de iniciativa, quebra do pacto federativo e, principalmente, James, o consequencialismo é que uma medida como essa traz. Porque a medida tomada pelo Supremo, pelo ministro Barroso, na data de ontem, fez preservar milhares de empregos da enfermagem e não só da enfermagem. Porque, eu te trago um número, existem 825 municípios no Brasil que tem apenas um hospital, uma Santa Casa, de pequeno ou médio porte, para atender nesses 825 municípios quase 20 milhões de brasileiros. E nenhuma dessas instituições sobreviveriam com este impacto, que traz como média, segundo a pesquisa que fizemos, um aumento de 60% sobre a folha de pagamento em instituições que já toda a sociedade conhece, tem já um subfinanciamento por uma tabela defasada há pelo menos 15 anos. Ô Breno, a gente está falando de um aumento de um piso salarial de 4.750 no caso dos enfermeiros, e é um pouco menor no caso dos técnicos de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, da parteira também.
Esses valores são definidos a partir desse valor base de 4.750, então são valores menores ainda. Não estou falando também de uma fortuna, hein? Longe disso, hein? 4.750 está longe de ser uma fortuna. É lógico que isso, levando em conta a folha toda, o peso que isso significa, óbvio que não é desprezível. Mas individualmente estamos falando de um salário de 4.700 que parece até aquém do que mereceria e do que merecem ganhar os enfermeiros e técnicos e auxiliares. Quanto recebe hoje, na prática, um enfermeiro? A média do salário do enfermeiro qual é hoje? Eu faço algumas observações. Acho que, primeiro, precisa ficar claro de que nós não somos, jamais fomos e jamais seremos contra a valorização de qualquer profissional. É que não se está tratando de um piso de 4.750, que é justo. O que se está se tratando nesse momento é de um impacto de 60% na folha. Em que, para você ter uma ideia, hoje existem duas categorias com piso salarial constitucional: professores e agentes comunitários. Nas duas, é claro, na sua lei, que o financiamento é por parte do Executivo Federal. No caso do piso da enfermagem, isso foi descolado da tramitação. Não se diz quem é que vai pagar a conta. Se transfere, e por isso que a gente traz a inconstitucionalidade, a quebra do Pacto Federativo. Leva este custo para os municípios, que já têm um financiamento, já têm dificuldades orçamentárias para cumprir as obrigações. Então, é necessário utilizar, neste momento, este período que foi dado, para que o Congresso, de forma responsável, possa apontar, através de diversos projetos que existem tramitando na Casa, as fontes de financiamento. E o presidente do Corém já apontou vários deles. Desoneração da folha, royalties de minério, jogos de azar, existem várias. E aí, quando o Congresso quer realmente resolver um problema, ele convoca, aprova do dia para a noite, mesmo em período de eleição, eles fazem isso. E é importante que a gente, unidos com a enfermagem, que eu ressalto, jamais seremos contra a valorização do profissional. Precisamos estar unidos em busca de uma solução, porque não adianta criar uma lei que destrói emprego, precariza a relação de trabalho, fecha leito, traz consequências, como eu já contei, para pelo menos e claramente 20 milhões de brasileiros que no dia seguinte ficariam sem ter aonde ser atendidos. Breno, mas qual é o salário hoje pago, em média, para o enfermeiro? Esse é um grande outro problema que precisa ser discutido. O Brasil não é igual. Segundo os nossos levantamentos, por exemplo, no estado de São Paulo, o impacto é de apenas 10% sobre o salário da enfermagem, da enfermeira nível superior. Enquanto você vai para Paraíba, um estado do Nordeste, esse impacto chega a 184%. Então, as realidades precisam também ser enfrentadas. Então, o Brasil não é um só. Não, óbvio, não, isso é um complicado. Quer dizer, é um complicador, é um potencial enorme também, né? Se você souber usar as potencialidades do Brasil, elas são infinitas. É que a gente não sabe também explorar o Brasil no bom sentido. Então, fica só o peso do tamanho do país, das despesas, dos custos, mas o que a gente pode retirar, né, de dividendos, de lucro do país, a gente não consegue tirar. Isso é uma questão também de competência administrativa. Mas vamos citar São Paulo, então, já que você citou. Quanto recebe, em média, só para efeito de raciocínio, um enfermeiro aqui em São Paulo? Vamos lá, a lei traz um piso de 4.750. Se você tirar 10% disso, em média, a enfermagem já ganha R$ 4.300. R$ 4.300. Mas quando você vai... Agora, o quando médico... você vai para Paraíba, ganha 2.000. Sim, 2.000 na Paraíba, ok. Quanto ganha um médico, em média, aqui em São Paulo? Aí eu não tenho esses números, mas eu acho que aqui não é uma disputa de quem ganha mais ou menos. Não é questão de disputa. Não, me perdoe, Breno, não é questão de disputa. É que eu não consigo ver um enfermeiro, um médico, por mais competente que ele seja,
por mais competente que ele seja, e lógico que a gente tem que premiar a competência, a eficiência, a experiência, né? Também não vamos querer tratar todo mundo como igual, que não é verdade isso, não é verdade. Um médico especialista, ele tem que ter o seu valor reconhecido. Mas eu fico com a impressão aqui, Breno, que é uma supervalorização dos médicos em detrimento de um tratamento desrespeitoso quase em relação aos enfermeiros. E aí quando você diz, e esse é o discurso mesmo dos hospitais, eu não tô desconsiderando o peso que é esse aumento. Acho que ele está vindo numa hora inadequada, acho que teve objetivo eleitoreiro claro, acho que o Congresso foi omisso, aprovando agora, e agora o senador Rodrigo Pacheco quer conversar no Supremo, quer dizer, enfim, eu acho que é tudo feito de pernas para o ar. Mas eu fico com a impressão de que se supervaloriza o médico em detrimento do enfermeiro. E eu não consigo ver o médico, melhor que ele seja, por mais competente que ele seja, ele conseguindo fazer um bom atendimento se ele não tiver um enfermeiro competente do lado dele e satisfeito. E que vá trabalhar sabendo que ele vai voltar para casa e vai conseguir colocar comida para os filhos dele na mesa. Eu fico na dúvida quando se estabelece como algo inaceitável um aumento para 4.000 e poucos reais, R$4.700 um salário de um enfermeiro, quando um médico deve ganhar, sei lá, 10 vezes mais do que isso, 5 vezes mais do que isso, eu não sei quanto ganha um médico. Mas, Agostinho, ninguém está dizendo que é contra, e ninguém está dizendo que não é justo 4.750. O que nós estamos dizendo é que a gente precisa encontrar recurso para poder pagar isso. E essa realidade, assim como existem enfermeiros que já ganham muito superior a este valor, em várias unidades, também existem médicos hoje, em várias unidades, principalmente ambulatoriais, que ganham um salário bem menor do que isso. Ganhariam até menos do que piso salarial. Existem vários postos públicos que pagam um médico para trabalhar por R$3.000, R$2.000. Essa é uma realidade que ainda enfrenta. E isso não é uma briga entre médico, a equipe da saúde, ela é multiprofissional. Um depende do outro. Não se consegue fazer saúde sem enfermeiro, não se consegue fazer saúde sem técnico, não se consegue fazer saúde sem médico. Ela precisa ter uma equipe composta e nós precisamos encontrar recursos para poder entregar este valor, esta valorização que é justa para a categoria da enfermagem, e ninguém nunca disse que não era. A gente só precisa encontrar viabilidade para que isso possa realmente chegar ao bolso do profissional. E a gente precisa cobrar de quem pode fazer isso. Quem pode trazer essa solução neste momento são as câmaras, a Câmara e o Senado. São os líderes que estão lá, que criaram esse projeto, que foi sancionado, que traz valorização profissional, que precisa imediatamente discutir quais são as fontes para a gente poder trazer essa valorização justa ao profissional da enfermagem. E tantos outros que fazem parte da equipe. Sim, lógico. Não, é lógico que ninguém jamais, em sã consciência, vai dizer que não é justo esse aumento. Mas na prática ele não será exercido a partir de hoje. Eu fico imaginando como é que vai ser, como serão esses 60 dias dos enfermeiros que já contavam. Eu vou repetir aqui, acho inadequado, acho impróprio esse aumento da forma que foi feita nesse momento, inclusive. Mas de repente parece que só o aumento dos enfermeiros é que vai quebrar os hospitais, quando a gente sabe que tem hospital que está quebrado há décadas. Há décadas. Santas Casas estão quebradas há décadas, e não é por causa do salário do enfermeiro. Também não estou propondo que se aumente o rombo ainda mais, mas eu me sinto na obrigação de fazer essa ponderação, porque de repente parece... Essas Santas Casas... Diga. Essas Santas Casas que você diz que estão quebradas, que têm dificuldade financeira, são hoje responsáveis por 70% da alta complexidade do SUS. Sim. 50% do atendimento de média complexidade. São essas instituições que estão atendendo a população. Com o trabalho do enfermeiro, inclusive, né? Com o trabalho do enfermeiro. Mas que a gente não pode. Com o trabalho do enfermeiro, do médico, do psicólogo, do nutricionista, exatamente, da equipe toda. E que a gente não pode criar uma lei sem trazer com dificuldade para a manutenção dessas casas de saúde, que atendem a população brasileira, do SUS, principalmente. Porque ninguém está falando aqui sobre meia dúzia de grupos que estão em bolsa de valores, não. A gente está falando de uma realidade de Brasil.
E o piso vai servir para todo mundo, para essa unidade que atende há anos uma população inteira. Em 825 municípios são a única casa de saúde, é a única porta aberta. É sobre elas que nós estamos tratando, é sobre elas que o Congresso precisa imediatamente trazer justiça para que possa ser valorizado o profissional. Nós estamos conversando com o presidente da Confederação Nacional da Saúde, o Breno Monteiro. Senhor Breno, há rumores, há quem defenda do lado dos enfermeiros uma paralisação, uma greve, enfim. Como é que os senhores estão trabalhando com essa possibilidade? Vocês consideram essa possibilidade, esse risco como real? E o que vai acontecer nesses 60 dias? A intenção é o quê? Que o Congresso encontre, então, as fontes para bancar esse aumento, é isso? Sim, é preciso exatamente o Congresso se reunir, encontrar saída para que a gente possa cumprir essa lei que valoriza o profissional. E aí, tirando as consequências, isso ia ser parado o processo judicial e a gente ia poder cumprir a valorização do profissional. Isso é fundamental que aconteça. Mas, com relação à paralisação ou greve, acho que nós estamos tratando de serviço essencial. E os profissionais de saúde têm, na sua essência, não prejudicar o cidadão, não prejudicar a ninguém. Então, a gente acredita exatamente e tenta conscientizar a comunidade da enfermagem a engajar na luta nesses 60 dias para que a gente possa encontrar saída para esse problema que realmente é real. Tá certo. Muito obrigado. Conversamos aqui com o Breno Monteiro, da Confederação Nacional da Saúde. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos, lógico, continuar acompanhando esse caso, que ele é essencial em todos os aspectos, para todos nós. Muito obrigado pela presença aqui, viu? Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tá aí, ouvimos os dois lados. Primeiro, para tentar deixar claro o que eu, pelo menos, penso, e depois vou querer ouvir a sua palavra, que a Aline já está separando aqui. Imagino que esse assunto deve ter despertado interesse dos nossos ouvintes, mas só para deixar mais claro, eu acho inadequado o que foi feito nesses últimos dias, dá para dizer assim, semanas, último mês, de benesses, mais benesses e mais benesses, de forma inconsequente mesmo, porque não se sabe quem vai pagar a conta, não só no caso aqui do salário dos enfermeiros, e acho que ninguém em sã consciência consegue dizer que é injusto esse aumento. Demorou para acontecer esse aumento. O salário vai para 4.750. Como disse o seu Breno, é muito provável que aqui em São Paulo, nos grandes centros, tenhamos enfermeiros que já ganham quase isso. Ou até mais, não sei, eventualmente pode ser. Mas no Brasilzão como um todo, não, né? No Brasilzão como um todo, não. Então ninguém é capaz de dizer que é injusto esse aumento. Mas nesse momento, sem indicar a fonte de onde vai sair essa grana, aí é quase irresponsabilidade mesmo, né? É você jogar pra galera, é você jogar pra torcida. E foi isso que aconteceu, sejamos sinceros, né? É lógico que quem recebe o benefício tá adorando isso e tem que usar mesmo, porque não tá fácil para ninguém, né? Mas é a mesma coisa que aconteceu com o voucher do taxista, o vale do caminhoneiro, o Auxílio Brasil de R$600, o Vale Gás. Vai fazendo, vai na canetada, vai garantindo tudo, depois vai estourar lá na frente, né? E o lá na frente é já já, não é lá na frente, é já já. Daqui a alguns meses vai começar a estourar um monte de bomba relógio e aí salve-se quem puder. Mas enfim, o judiciário não considerou nada disso que foi dado como ilegal. E o Congresso aprovou também, né? Porque aí não tem direita, não tem esquerda, não tem centro. Aí todo mundo aprova mesmo, todo mundo quer contabilizar votos no final da eleição. Mas é isso, né? Estamos falando disso, de algo que tem interesses eleitoreiros claros. Agora, independente disso, nós temos uma categoria muito sofrida mesmo. E aí eu vou repetir o que eu disse pro seu Breno aqui. Tem hospital que está quebrado, e muito quebrado, já há muito tempo quebrado e continua quebrado, independente do salário do enfermeiro. Dá a impressão que o salário do enfermeiro é que vai colocar tudo a perder. Também não é bem assim. Também vamos com calma.
Tem coisa que não funciona já há décadas e não vai ser agora por causa de mais essa despesa, que talvez seja a mais justa de todas. Talvez seja a despesa mais justa de todas. E eu queria saber, não consegui essa resposta, mas vou atrás. O senhor Breno não tinha, mas eu vou atrás. Para saber quanto... Nada contra o médico, hein? Pelo amor de Deus. Mas quanto ganha um médico? Quantas vezes 4.750 ganha um médico? Quanto ganha um médico? O salário de um médico equivale a 2 enfermeiros? 3 enfermeiros? 10 enfermeiros? Eu queria saber. Porque talvez, se nós estamos passando por uma fase de contenção de despesas, talvez os médicos pudessem ganhar menos do que eles ganham. Para que o companheiro do lado dele ali, o enfermeiro que segura a bronca junto com o médico, pudesse ter um salário um pouco mais decente. Porque eu vou repetir. O que está acontecendo, por exemplo, no Hospital da Brasilândia, a Ana Paula Rodrigues acompanhou o que está acontecendo ali no Hospital da Brasilândia. Eu não tenho nem coragem de contar, Ana. Mas acreditem, tem gente perdendo a razão. Eu imagino. Perdendo tudo. Não é inédito, né, Agostinho? As pessoas estão lá vendo alguém passar mal, risco de morrer, enfim, perde o controle mesmo. As pessoas estão perdendo o amor à vida própria. Estão percebendo, estão achando que não vale mais nada a pena. Porque ralaram durante a pandemia, seguraram uma bronca que não era deles, perderam a vida, muitos deles perderam a vida, muitos viram colegas morrendo. Isso não é forçação de barra. E agora não consegue pagar a janta de casa, não consegue pagar a luz elétrica, não consegue pagar a conta de água. Então a gente precisa... Vamos conversar que nem gente grande? Vamos ser sério? Vamos conversar seriamente? Então, o enfermeiro tem que ser respeitado. E aí vão ter que arrumar dinheiro em algum canto aí. Acho que foi errada a aprovação desse aumento. Eu acho isso. Mas agora, depois de virar lei, decidir que não dá para pagar e vamos conversar a hora que der, também não está muito certo.